Boa noite. Depois de uma campanha marcada por ataques de todos os lados, vamos falar um pouco de defesa. Ele tem tudo o que um bom goleiro pode ter e precisa ter: agilidade, reflexo, posicionamento e as melhores saídas de bola. Mas tem uma coisa a mais do que os outros: faz gols. Já fez tantos que se tornou recordista. É o goleiro que marcou mais gols na história do futebol mundial. O Roda Viva entrevista esta noite o Rogério Ceni, que acaba de completar 700 partidas como titular do São Paulo e já é considerado o maior ídolo da história do clube. O Roda Viva começa num instante. O torcedor veste a camisa de Rogério Ceni e Rogério Ceni veste a camisa do São Paulo. Um dos jogadores mais bem pagos do Brasil, o goleiro são paulino, tem com o time uma ligação maior do que o salário. Rogério Ceni comprou um título de sócio do clube e planeja ajudar na direção e, quem sabe, chegar um dia à presidência. Deixar o São Paulo é difícil, é quase uma obsessão que já mantém Rogério há 16 anos no tricolor. Rogério Ceni nasceu em Pato Branco, no Paraná, mas foi no Mato Grosso, na cidade de Sinop, que começou a carreira como jogador. Antes chegou a praticar tênis e vôlei. Goleiro reserva do time da cidade, assumiu o posto pela primeira vez em 1990, depois que 2 colegas se machucaram. Não saiu mais do gol do time do Sinop, que naquele ano conquistou o título estadual. Em setembro do mesmo ano, fez um teste no São Paulo e recebeu o convite para fazer parte do elenco. Em agosto de 1992, Rogério Ceni sentou no banco de reservas pela primeira vez. A estreia ocorreu um ano depois na Espanha, numa partida contra o Tenerife. Foi nesse ano que conquistou como titular a Copa São Paulo de Juniores. No banco, foi campeão da Recopa Sul-Americana, Supercopa da Libertadores e a Libertadores da América, além do Mundial Interclubes. Rogério Ceni assumiu a camisa número 1 do São Paulo em 1997, depois que o goleiro Zete deixou o clube. Fez fama, conquistou títulos, mas também arrumou alguns inimigos. Foi acusado por conselheiros do São Paulo de ser marqueteiro e individualista. Conhecido por falar o que pensa, afirmou que basta ter opinião para ser polêmico. Em 2001, teve a maior crise no clube. Foi afastado do elenco por quase um mês pelo presidente após uma frustrada transferência para o Arsenal da Inglaterra. Ceni teve algumas passagens pela seleção brasileira. Num amistoso para comemorar o centenário do Barcelona, em 1999, foi criticado pelos gols no empate em 2-2. Rogério Ceni, do São Paulo. Em 2002, Luiz Felipe Scolari levou Rogério Ceni para disputar o Mundial na Ásia, para ser o terceiro goleiro do Brasil, ao lado de Marcos e Dida. Na Alemanha, Carlos Alberto Parreira também convocou o goleiro do São Paulo para completar o grupo que tentava a conquista do 6º título mundial. As defesas o transformaram em um ídolo da torcida tricolor, mas foram os gols que o diferenciaram dos demais goleiros. E foi justamente Muricy Ramalho, atual treinador do São Paulo, que lhe deu a primeira chance em 1997. Dia 15 de fevereiro, contra o União São João de Araras, Rogério Ceni iniciou a saga de gols que o consagraram como goleiro artilheiro. Depois desse, foram outros tantos, de falta e de pênalti. Gols que o transformaram no goleiro que mais balançou as redes adversárias. O goleiro paraguaio Chilavert, apesar de não ser considerado um rival, foi superado no ano passado, quando Ceni anotou seu gol número 63. Bateu o recorde na partida contra o Cruzeiro este ano. Após o time estar perdendo por 2-0, o Rogério Ceni apareceu. Defendeu um pênalti, fez um gol de falta e ainda anotou outro de pênalti. No total tem 66 gols, sendo 43 de falta e outros 23 de pênalti. Sábado, contra o Figueirense, Rogério Ceni completou 700 partidas como titular com a camisa do São Paulo. O goleiro é casado e tem 2 filhas. Para entrevistar Rogério Ceni, nós convidamos Raul Plasman, ex-goleiro e comentarista da TV Record, Mauro Naves, repórter esportivo da TV Globo, Hélio Alcântara, apresentador e diretor do programa Grandes Momentos do Esporte da TV Cultura, Marília Ruiz, colunista do jornal Lance, Vladir Lemos, apresentador do programa Cartão Verde da TV Cultura, Luiz Gonzaga Beluso, economista e palmeirense, e Wagner Vilaron, repórter e colunista esportivo do jornal Diário de São Paulo. Temos também a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa.
O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para participar, faça perguntas pelo telefone 0 Operadora 11 3677 1310. 3677 1310 ou use o fax 3677 1311. Pela internet você acessa o próprio site do programa, o endereço é www.tvcultura.com.br e manda seu e-mail. Bem, boa noite, Rogério. Eu queria dizer que eu sou um corintiano, mas um péssimo corintiano. Aliás, você é mais um corintiano, então, dessa vez. Eu sempre fui um péssimo esportista. Tão ruim que, quando eu era garoto, só me deixavam jogar no gol quando a bola era minha. E eu queria perguntar, a partir disso, o seguinte: por que é que você foi parar no gol? Primeiramente, boa noite a todos. Um prazer estar aqui. E eu trabalhava no Banco do Brasil, na agência em Sinop, no Mato Grosso. Meu chefe era o goleiro. E eu jogava na linha, sempre gostei de jogar futebol na linha. E um desses dias o meu chefe faltou ao jogo na Associação Atlética do Banco do Brasil. E eu, como mais jovem da turma, me propus, por educação, ir ao gol. E fiz uma boa partida e o pessoal Quer dizer, achou não foi que eu por levava. vontade, foi não, uma coisa meio... Foi por livre e espontânea pressão. E aí eu fui pro gol e joguei bem. Meu chefe acabou nunca mais sendo titular, eles quiseram que eu continuasse jogando no gol. Daí então veio a oportunidade do Sinop Futebol Clube, que é o time da minha cidade, me convidar para fazer parte do elenco daquele ano. O time não tinha muitas condições financeiras para trazer todos os jogadores de fora da cidade. Então eu fui como terceiro goleiro do Sinop Futebol Clube. Os dois primeiros goleiros acabaram se machucando. Eu entrei no meio da competição. Nós fomos campeões. Foi a primeira vez que uma equipe do interior do estado, do Mato Grosso, sagrou campeão mato-grossense. E aí eu vim fazer testes no São Paulo. O que é que um goleiro precisa ter acima de tudo? Acima de tudo, personalidade. Mas isso é apenas um dentre os vários quesitos que é necessário para você se tornar, não é nem um grande goleiro, mas sim um bom profissional na sua área. Eu acho que você tem que ter muito profissionalismo, tem que ter muita noção de espaço, direção, força, enfim, eu acho que tem várias coisas que você tem que se aprimorar, crescer para ser um grande goleiro, além de sorte. Ô, Rogério, posso fazer uma pergunta? Claro. Nesse meio que a gente conhece do futebol, eu queria saber, aliás, a sua opinião sobre o meio do futebol. Você que está há 16 anos, pelo menos, profissional. Precisa ter mais personalidade ainda? No nosso país, precisa ter muita... Além de personalidade, você tem que ter... muito para crescer, né? Num grande clube, você tem que ter um excepcional profissionalismo, mas você tem que lidar com muitas situações difíceis, atípicas. O Brasil é um país que cobra muito dos seus jogadores, tanto tendo em vista o que aconteceu com a seleção nesse último ano. A imprensa brasileira é uma imprensa difícil, muitas vezes, de se lidar. A necessidade de notícias, né, de fatos novos, são vários veículos de comunicação, então você tem que estar todo dia se justificando, todo dia você tem que estar provando alguma coisa. Diferentemente de outros países que são tão apaixonados como o brasileiro é por futebol, mas encaram esse tipo de situação de uma forma bem diferente. Será que é diferente mesmo? Acho que sim. Em alguns países, eu vejo, por exemplo, a Inglaterra, né, como nós temos o Refis e vários jogadores se tratam no Refis, você colhe opiniões e experiências de diversos jogadores. Júlio Batista, por exemplo, que jogou no São Paulo e que hoje está no Arsenal, na Inglaterra, ele está fazendo tratamento no CT e o treinamento é fechado. O centro de treinamento, né? O CT é o centro de treinamento. Nosso centro de treinamento aqui na Barra Funda, aqui do lado da TV Cultura. E ele fala que os treinamentos lá são fechados à imprensa, quer dizer, o jornalista não entra. Assim como no Real Madrid, os treinamentos são abertos à imprensa. Então, existe em cada país... Primeiro, a exploração do marketing esportivo, que é muito grande. Por exemplo, na Espanha, você pega um time como o Real Madrid, a necessidade de exposição de mídia daqueles jogadores para se pagar os altos salários desses jogadores é muito grande. A Inglaterra é um país mais fechado, focado no profissionalismo, é um país que também tem a imprensa como numa área mais restrita. Rogério, você chegou em 2000 a falar que gostava de ler jornal, mas pulava o caderno de esportes. Eu queria saber se você mudou, se continua pulando. Eu gostava de ler o jornal, gosto muito de ler jornal, porque eu gosto de notícias pontuais, eu gosto de coisas que acontecem no momento. Eu não sou muito de ler livros, coisas assim. Eu gosto da notícia pontual. Mas alguns veículos de comunicação, o caderno de esportes ainda continua sendo um caderno pulável. Por quê? Porque são muito fracos, né? Muito ruins, né?
Em alguns não, alguns são bons, alguns têm jornais, principalmente os mais especializados em esporte, que têm cadernos ótimos, que têm coisas bacanas, muita informação esportiva, e tem alguns ainda jornais que pararam no tempo, que fecham o seu caderno de notícias esportivas muito cedo, e aí não tem a notícia da forma que a gente gostaria de ver, ou não dão Tem jornais que são imensos, mas dão um espaço muito pequeno para a área esportiva e que deveriam melhorar, Mas que na minha formato opinião. é esse que você gostaria de ver, Rogério? Qual é um bom jornal? Um bom jornal esportivo. Jornal ruim? Não é que é um bom jornal no sentido informativo, de você ter muitas fotos, de você ter entrevistas, que é o lance, que é o jornal, para mim, na minha opinião, o jornal que hoje mais trata direto. Mas nós temos outros jornais que são bons, e tem jornais que têm muita qualidade em outros cadernos, que são super bons em outros cadernos, mas que no caderno de esporte eles deixam a desejar. Rogério, você acabou de falar do lance, eu agradeço o elogio ao jornal. Eu queria voltar ao fato de o país ser uma imprensa que cobra muito o jogador. Por que o jogador não cobra muito o seu dirigente? Você é um jogador diferenciado, todo mundo sabe disso, a imprensa toda reputa isso a você, que você e alguns outros jogadores são diferenciados em relação ao que a gente chama de boleiros. Por que o sindicato no Brasil é tão fraco? Porque na Argentina cobra-se tanto, mas os jogadores também cobram de volta. Por que aqui não? Olha, eu acho que eu não tenho, por exemplo, queixas a fazer dos meus dirigentes. Se um dia as tiver, não é através da imprensa que eu as farei. Não falo nem em relação a fazer isso por meio da imprensa, mas aqui não existe uma movimentação. Houve uma tentativa de fazer uma greve há cerca de 2 anos por causa da série, que foi fracassada. Porque a categoria, ela, infelizmente, no nosso país não é tão unida como na Argentina. Aliás, o nosso país é muito diferente da Argentina. Você vê todas as situações econômicas que a Argentina passou e o povo tem características diferentes do povo argentino. Então, eu acho que isso se estende também ao futebol. Rogério, você que é um goleiro que tem habilidade com os pés, né? Acho que eu conheço 2 que tem. Você e o Van der Sar. Gosto muito dele. Van der Sar. Se você veja-se jogando com a camisa do Palmeiras, atacando o São Paulo, e você no gol. Agora eu entendi que você é economista e palmeirense. Como é que você chutaria? Como é que você faria o gol? De que essa jeito você chutaria? Por possibilidade- cima, por baixo? Como é que é? essa Bateria devagar, com força? Essa possibilidade, ela infelizmente não vai se concretizar. Não, eu queria que você respondesse. Como é que você bateria? Para fazer o gol em mim mesmo? Para você o gol em você mesmo. Não posso dizer nunca isso, senão as pessoas vão saber como é o modo mais fácil de colocar a bola Então, pra vou te dentro. fazer uma outra pergunta. Dos atacantes brasileiros contra os quais você jogou, qual que você acha mais... Os melhores finalizadores de Melhores área que eu finalizadores. enfrentei foram Romário e Bebeto. Os 2 jogadores que eu enfrentei. Não coloco os que que você jogaram enfrentou. comigo, mas que eu enfrentei, Romário e Bebeto, sem dúvida, dentro da área, no modo de concluir, foram os Mas dois. você mesmo não quer dizer como é que você chutaria em você. De jeito nenhum. Rogério, nessa minha primeira participação, eu queria fugir um pouco do futebolês e perguntar se você se considera muito político, se você fez questão de votar ontem e se você faz questão, se possível, fazer um pouco a cabeça da torcida que tem você como ídolo. Quando você está dando um autógrafo, nesse tempo todo aí que a gente estava nessas campanhas, se te perguntaram, você disse em quem votou, fez questão de dizer, vai comigo nessa e tal. E se você tivesse sido eleito ontem no lugar do Lula, qual que seria o seu primeiro ato? O que te incomoda muito que você já chegava lá e falava, isso eu vou mudar no Brasil? Olha, tem tanta coisa para mudar que uma coisa não seria suficiente. Mas eu votei no Alckmin ontem, pelo fato de achar que o presidente da República que teve a chance nos últimos 4 anos de governar o país não conseguiu, na minha opinião, fazer o que na minha opinião, não conseguiu exercer um grande mandato. E o que eu faria... Olha, tanto um como o outro falou muito na desigualdade social, né, que existe no nosso país, né? E a gente vê isso sendo tratado, abordado, esse fato como uma coisa. Só que o que eu estou vendo é que realmente está diminuindo a desigualdade social. Só que ela está se nivelando num nível tão baixo que não seria isso que eu tentaria fazer como governante desse país. E é o que mais te incomoda, sim? É o que mais me incomoda, porque através da... Quer dizer, logicamente que o principal de tudo é... Tudo que é voltado para a educação, ele vai se refletir num futuro, pode ser daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, e vai melhorar nosso país. Mas a desigualdade social, ela traz muita coisa ruim para a gente. Agora, do modo, na minha opinião, como foi feito nesses últimos 4 anos, e o grande medo que eu tenho dos próximos 4 anos, afinal de contas, esse governo ele não tem mais condições de se eleger depois dos próximos 4 anos, por já ter sido reeleito.
é que a igualdade que eles tanto propõem seja num nível muito baixo. Quem é pobre vai para a miséria. Quem é de classe média está se caminhando para a pobreza. Os grandes bancos têm os maiores faturamentos de todos os tempos e políticos que a gente vê na televisão, lógico que a gente não pode colocar numa regra geral, porque tem gente muito boa ainda representando esse país, mas aqueles que são comprovadamente corruptos ou que tiveram atos corruptos dentro da sua, continuam ainda sem uma grande punição. Esse discurso que você acaba de fazer é usual no seu meio? Quer dizer, Não. o jogador de futebol fala de política, o jogador de futebol discute. Não é o as outras jogador coisas? de futebol. O povo brasileiro, em geral, ele não Só em eleição. Só em época de eleição e para presidente da República. Para outros cargos, por exemplo, que não tem tanta... que não tem um grande destaque, como deputados, como na época de prefeito, vereadores e tal. Eu acho que o país, em geral, ele não tem tanto interesse assim. Então, o que eu vejo, por exemplo, Bolsa Família, Bolsa Educação, eu acho que isso é muito legal se for o complemento de um salário de um cidadão brasileiro. Porque qual que é o grande motivo de você se sentir bem na vida? É você ter um emprego. Então, o que o cidadão quer? Ele deveria querer um emprego e, logicamente, pela situação precária econômica que o nosso país tem, isso devia servir como um complemento salarial. Hoje não, hoje a gente vê hoje o emprego é tão difícil em conseguir em cidades do interior, de você conseguir gente para trabalhar, porque a pessoa raciocina assim, não, mas eu tenho Bolsa Família, Bolsa Escola, isso me dá 45, cento e tantos reais, eu prefiro ficar em casa do que arriscar ter que trabalhar. Então, assim, eu vejo que seria muito legal tudo isso que é feito, e é uma ideia louvável, mas como um complemento salarial, porque eu vejo isso como um fator determinante para o não crescimento do nosso país. Rogério, deixa eu fazer uma série de coincidências aqui boas para mim, em relação a você. Nós nascemos no Paraná, Sim. Você nasceu em Pato Branco, eu nasci em Antonina, pertinho ali de Curitiba. Você fez 17 jogos pela Seleção Brasileira, eu fiz 17 jogos pela Seleção do Brasil. Você estreou na Espanha, né? O primeiro jogo seu foi na Espanha contra o Tenerife. Isso. E eu fiz uma estreia também na Espanha com o Flamengo, né? Em La Coruña contra o Real Madrid. E pena que, coincidentemente, eu não bato falta, né? Eu não batia falta com você. Nunca é tarde. Foi uma pena muito grande. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte, nós falamos de política aqui, estamos conversando a respeito de política, tivemos as eleições agora. Você acha que o esporte pode ser uma ferramenta para tirar, por exemplo, a garotada? É uma maneira de prevenção de doença, o esporte mostra o caminho, nós sabemos disso, e geralmente mostra o bom caminho. Você acha que essa é uma ferramenta importante que o Brasil não está usando, pelo menos os seus dirigentes, os seus políticos? Eu acho que eles estão pensando muito mais em construir hospitais do que fazer a prevenção lá embaixo. É porque o hospital é material, né? O hospital está lá, é de concreto, é palpável, né? Agora, eu acho que tem muita gente, por exemplo, como essas fundações, que é a Gol de Letra, do Raí, do Leonardo, cuidando cada vez mais crianças, o Cafu lançando a fundação dele. Há muita preocupação da iniciativa privada em ajudar, formar escolinhas de futebol. Só que o problema é que o futebol é uma ilusão para o brasileiro. O futebol é a válvula de escape que o pai de família pensa para o filho obter sucesso e conseguir ser alguém na vida. Só que quem consegue chegar no ponto mais alto no futebol é uma extrema minoria e as outras pessoas não se preparam para o que pode não dar certo na carreira, né? Gostaria só de interromper um pouquinho para direcionar. Eu estou falando não especificamente do futebol em si. Estou dizendo o seguinte, o governo entrar pesado na base em todos os esportes, como Cuba fez algum tempo atrás. Nas escolas, né? Nas escolas. Nas escolas. Mas as escolas públicas, para que o país realmente se torne um país de esportistas também. Sim. Não, e pelo tamanho que nós somos, pela população que nós temos, deveríamos ser um país em Olimpíadas com muito mais. Tem países
A Cuba, é um exemplo como você citou, que é um país desse tamanho, perto do Brasil, e a quantidade de medalhas, a quantidade... Então, eu acho que no nosso país, o problema é que investir nesse tipo de... Não tem retorno. Não tem retorno, sabe? Não tem retorno de tanto voto, coisa assim. Tem coisas que são mais palpáveis e que dão mais retorno para o governo. Agora, é um país que não tem outra alternativa a não ser investir ou tentar ajudar a criançada que vai desenvolvendo no nosso país com o esporte. Porque nós não temos condições financeiras para pensar em qual outra coisa que conseguiríamos fazer hoje no nosso país que não fosse através do esporte. Então, eu acho que deveria, sim, existir um incentivo muito maior por parte do governo para que a criança pudesse, além de praticar o esporte, que pudesse ter o acompanhamento de estudos. Agora, isso é o que eu falo, é o investimento na educação, que é o principal de tudo. Pode não dar retorno amanhã, mas daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, nós teremos, sem dúvida nenhuma, um país melhor a ser olhado por esse lado. Rogério, vamos fazer um rápido intervalo, lembrando que a entrevista desta noite e todas as outras da série Roda Viva pode ser encomendada em DVD a partir de amanhã. O site é www.culturamarcas.com.br e o telefone 0 operadora 11 3081 3000. Voltamos no instante com Roda Viva, que esta noite tem na plateia Edina Márcia Barbosa Elias, empresária e produtora de filmes, Rogério Maldonado, gerente e-commerce da Logon Editora Multimídia, e Yolanda Braga, ex-modelo, atriz e cantora. A gente volta já já. Estamos de volta com Roda Viva, hoje entrevistando o goleiro do São Paulo, Rogério Ceni. Para você participar do programa, mande sua pergunta pelo telefone 0 operadora 11 3677 1310. Pode também usar o fax, que é o 3677 1311, ou enviar um e-mail. O endereço é tvcultura.com.br/Roda Viva. Rogério, eu queria saber como é que você consegue comandar o time, acompanhar o que se passa lá do gol, se metade do campo você pouco vê, que é o ataque. Não é comandar o time, né? Quem está atrás sempre tem uma visão privilegiada. E o jogo dentro do campo é um. O jogo, quando eu chego na minha casa e assisto o tape pela televisão, é completamente diferente. Qual é melhor? Depende. Depende muito. Às vezes no jogo, no campo, você acha que foi um jogo fenomenal. Quando você chega em casa, poxa, mas foi só isso. E às vezes você acha que a gente critica, às vezes você sai e às vezes você vê o jogo, você participa do jogo, achou que o jogo foi meio chato. E chega em casa, o jogo parece que foi numa velocidade muito maior. Agora, é uma vantagem para o goleiro ele ter o campo todo à frente. E é uma necessidade do goleiro ele ter essa voz ativa dentro do campo. Porque, afinal de contas, ele é o que menos corre. Ele é o que mais está descansado. É o que tem a melhor visão do jogo. Mas cabe a ele falar mais. O goleiro ter esse tipo de função. Ele fica ali e parece que dormindo. Não. Hoje a maioria dos goleiros evoluíram e participam muito mais. Muitos participavam já na época do Raul. Foi a posição que mais progrediu nesses 15, 20 anos para cá. E o Rogério é a própria evolução da espécie. Você pode ver, nós tivemos aí o Jorge Campos. Que é habilidoso, mas ele era atacante primeiro. Ele era atacante mesmo. Ele jogava, inclusive, alguns jogos como atacante e depois ia pro gol. Uma bagunça, né? Eu acho meio esquisito isso aí. Depois eu pegar um Chilavert que batia, mas é na pancada. Batia muito forte. Ele não era muito com jeito. O negócio ele era meio na ignorância, né? Isso. E agora, depois nós tivemos o Van der Sar, que para mim é o melhor deles que eu vi aí fora, os estrangeiros. Para sair jogando, é muito tranquilo. Muito tranquilo. Inclusive, a equipe dele já sabe disso, evidentemente, toca para ele quando aperta, ele joga como ele começa a sair jogando como se fosse um volante. Pergunta de leigo. Nesse negócio não é mais certo ter cada macaco no seu galho? Quer dizer, o goleiro defende, o atacante ataca. Se o goleiro... Não, fica numa mesmice e nada acontece. E no diferente. futebol moderno não cabe mais isso. No futebol moderno, o goleiro, ele é obrigatório saber jogar com os pés, porque ele é o primeiro cara a dar o lançamento, a repor a bola com qualidade. E o centroavante, se ele não der um combate para ajudar na marcação, vai estourar lá atrás. E o Rogério, então, o goleiro não existe mais. Rogério? O Rogério está falando uma coisa importantíssima e é bom que a gente chame atenção sobre isso. Muita gente sabe disso, que não é nada, não é nenhuma coisa fantástica. Mas o goleiro, alguns anos atrás,
ele apenas dava um bico para frente, chutão. Hoje não, hoje ele é responsável por um contra-ataque, por o início de uma jogada. Inclusive, quando o lance está na intermediária, o volante ou o zagueiro atrasa para ele, que é uma jogada que pode ser ensaiada, para ele já sair rápido. Né? Atrair. Né? Da regra, então, o goleiro tem uma participação fundamental hoje no jogo, inclusive, para virar Isso não aparece tanto na televisão, porque normalmente o lance seguido de uma defesa do goleiro, vem o replay da jogada e desaparece o primeiro passe do goleiro. Ele dá um corte para mostrar o replay e desaparece. Por isso não é tão notado pelo público em geral. O Rogério, Marcon, faz isso muito bem, quer dizer, liga rapidamente da defesa para o contra-ataque. E eu queria saber de você o seguinte, Rogério, se você concorda com isso, e quem são os goleiros aqui no Brasil que fazem isso melhor? Ou se você tem algum fora do país também, que você... Olha, o goleiro que hoje está no nosso país, mas que é de fora, que fazia isso com perfeição, está hoje no Atlético Paranaense, jogou esses dias, está na reserva, que é o Navarro Montoya. É um goleiro colombiano que jogou durante muitos anos no Boca, e foi um dos caras que me deixou mais impressionados. Porque uma vez eu fui jogar em La Bombonera, estava na reserva em 1992, 93, e nós enfrentamos o Boca Juniors, e ele, para o lado esquerdo, ele repõe com o pé direito. Ele dá um tapa. Para o lado direito, ele repõe com o pé esquerdo com a mesma qualidade. E foi aonde eu comecei, eu já treinava, mas foi aonde eu comecei a perceber assim, da importância, da elegância, da facilidade de se jogar dessa maneira, e isso me tocou bastante. Rogério, falando em treinar, eu lembro, eu queria despertar uma conversa um pouco sobre a sua técnica, a maneira que você conseguiu chegar a essa precisão. Eu lembro de fazer um treinamento e lembro de vocês brincando depois do treino praticamente acabado, e a brincadeira não era exatamente fazer o gol, era acertar a trave. Isso. Né? Quando eu comecei a bater faltas... Não, você já estava consagrado, na verdade, mas continuava brincando. Não, até hoje a gente faz isso. Isso é uma brincadeira antiga, mas isso não é das faltas, a gente posiciona mas as bolas. Mas eu imagino que ajude a precisão, né? Porque... Ajuda você ter noção de força para você colocar espaço, distância, vento, que é uma coisa muito importante. É uma competição que a gente faz. A gente aposta caixa de refrigerante. Só que você não consegue hoje bater tantas vezes como você batia antes. As faltas 100, 150 não. Esse tipo de batida, treino, não. As faltas? Não, eu bato 30, 40 faltas. E já bateu hoje. 100 no passado? No começo da minha carreira, eu batia por volta de 100 faltas todos os dias. Por causa do joelho, idade? Hoje eu tenho 2 artroscopias no joelho direito, uma no esquerdo, e a musculatura. Eu tenho algumas lesões musculares que não foram... pelo fato de você estar iniciando a carreira, você vai para o sacrifício. Apesar que eu sou meio assim até hoje, né? Mas você tem a lesão, não cura direito, e aí você tem as sequelas futuras que a dor ela vem. Então hoje eu não tenho condições de bater 100 faltas antes de um dia de jogo, porque eu tenho uma lesão na perna se eu bater 100 faltas. Rogério, ainda sobre essa sua habilidade com o pé, o Zete, por exemplo, é um goleiro que ganhou mais títulos que você no São Paulo, mas ele mesmo aponta você como mais ídolo hoje da torcida do que ele foi na época e que ele é hoje. As pesquisas de jornais e sites apontam você como mais ídolo que o Raí, que também ganhou mais título que você. Consagrado e tendo esse lastro de confiança da torcida, você pensa em jogar uma partida na linha? Não, eu acho que não. Fugiria um pouco do profissionalismo. Já foi pensado, Já foi pensado em 2003, em 2003. Última e eu rodada. Torci o tornozelo no jogo contra o River Plate, numa dividida, eu acabei tendo uma atuação forte no tornozelo e eu joguei o último jogo do Campeonato Brasileiro, a gente já classificado para a Libertadores, sem chance de título. Joguei no gol e com muita dor, então não deu para fazer isso. Mas parando, assim, pensando com sensatez, eu acho que a gente não deveria, não caberia essa situação. Aí sim seria uma inversão de valores, cada um na sua. Aí é a mesma coisa que você querer botar um centroavante no gol, acho que aí perderia um pouco. Você começou batendo falta porque o ataque não estava atacando, ou seja, o Muricy só deixou ele bater porque o atacante, ninguém lá fazia gol de falta, né? Aí o cara chegou e falou, melhor é o goleiro. goleiro. O São Paulo fez um gol de falta só, no ano todo. Pois é. E aí eu chegava mais cedo nos treinamentos e eu pegava uma barreira móvel, um saco com 20 bolas. Foi uma das coisas que eu aprendi com o Telê, chegar sempre meia hora mais cedo. Eu ia lá, alongava e começava a bater. Foi onde eu fui pegando essa Telê colocava uma camisa na rede para... Colocava uma camisa nos dois ângulos, né? Para você treinar. Quando é que vai sair um gol de bola sem ser bola parada, hein? Meu? Não, eu não tenho condições. O máximo que eu posso fazer é como foi contra o Cruzeiro, aquele toque, o jogador o Souza parou e bateu, porque não dá para não cabeceio bem. Não vou fazer uma loucura de sair do gol driblando, porque eu não tenho a velocidade que um jogador de linha tem. Tem que ter responsabilidade. Tem que ter. Aí seria já Aí é pro Jorge Campos aí, que vocês Jorge Campos, que já parou. Ou jogando na linha como a Maria falou. Em cima do que o Marcon falou no início do bloco ainda, sobre cada macaco no seu galho, muita gente se incomoda com um goleiro, de repente, fazendo funções diferentes da de defender. Claro.
É coisa de bastidor, assim, historinhas de campo. Alguém já chegou para você dentro do campo, um jogador, o próprio goleiro, pedindo para que você não cobrasse a falta? O jogador do meu time? Tá achando que fosse ser humilhado, alguma coisa assim? Já aconteceu Não, humilhado isso? não, mas é lógico que, especialmente no começo da carreira, existia um preconceito muito grande. Você olhava para os outros jogadores e via que existia uma relutância em aceitar. Do próprio time ou do próprio adversário? time? Do próprio E time. foi o técnico claro. que te deu força? Foi, duas pessoas me ajudaram muito nesse negócio de faltas. O Rojas, que era meu treinador, incentivou muito isso, e o próprio Muricy. Foram duas, no quesito faltas, assim, foram as duas pessoas que Rogério, mais me apoiaram e deram força para isso. Rogério, eu tenho a maior admiração pela sua habilidade na bater falta. Qual é a sensação que você teve naquele jogo Fluminense, que você bateu, a bola sobrou para o Roger e o Roger meteu a bola? Veja bem, nesse jogo que você está falando, eu bati, converti um gol, estava 3-2 o jogo, a bola entrou e eu fui passar pela torcida comemorando como sempre faço nos gols. Só que os jogadores pularam e o Gustavo Neri pulou no meu pescoço. Eu não conseguia falar. E eu vi que o lance estava no meio campo já. Só que eu não conseguia sair. Com ele tinha 3 jogadores em volta. E abracei, eu não conseguia nem falar. E o gol, ele logicamente foi validado. Foi 4-3 o jogo, mas ele foi feito de forma irregular. Porque nós estávamos em 4 jogadores No campo do Fluminense. Esse foi o único gol que você tomou? Foi o único que você tomou, batendo falta? 2. Eu tomei esse gol, fazendo um gol, e tomei um gol contra o Santos, onde eu bati, deu na barreira, é verdade, a bola volta no Cicinho, dá na perna do Cicinho, volta para o jogador do Santos e no contra-ataque. Rogério, você se preocupa na hora da cobrança e que a bola não toque na barreira? Opa. É uma preocupação muito grande, né? Eu tento bater a falta no extremo que ela consiga fazer, andar na maior velocidade possível, seja no canto do goleiro ou por cima da barreira, e fazendo uma parábola que ela não encontre ninguém da barreira. Rogério, Logicamente que nem sempre você consegue, mas é a grande diferença. Porque um jogador de linha, ele bate a falta com muito mais tranquilidade do que eu, porque se ele errar, está tudo posicionado. Apesar do treinamento e do posicionamento pré-definido, eu sinto que eu não posso ter um erro grotesco numa falta. Já que você falou aí da imprensa esportiva, eu queria proporcionar aos telespectadores um momento singular. Nós temos aí 2 falhas suas e eu queria que você narrasse. Não como locutor esportivo, mas comentasse. 2 falhas minhas que eu narrasse, que eu comentasse? Que você comentasse, a gente vê, claro. Porque nós já passamos uma dos seus gols de falta, mas você estava falando e não foi possível de comentar. Agora vamos ver. Roda, por favor. Esse aí que jogou. Eu não lembro que jogo foi, mas foi feio o negócio, viu? Esse jogo eu lembro. Deixa eu ver. Não, esse não foi gol. Esse jogo nós ganhamos. Esse gol foi contra o Guarani. Esse jogo o vento, estava ventando muito no Morumbi. A bola pegou um efeito desgraçado e eu me atrapalhei e foi gol mesmo. Depois eu reclamei com o Bandeira, mas a bola não tinha. Esse é o gol que nós acabamos de comentar no Roger, que eu fiz o gol e também. Mas depois onde tinha que pôr, não. E esse jogo do Guarani, inclusive, num VT anterior, você passou. O primeiro lance aqui da abertura do programa é um pênalti que eu defendo, exatamente naquele jogo do Guarani, onde eu falhei. É a estreia do Souza que eu jogo na América de Natal. Foi a estreia do Souza nesse jogo, nós vencemos o Guarani por 2-1. E aquele outro que eu vou pegar de frente, ela bate no meu peito, bate na mão e volta. Se eu não me engano, foi contra o Figueirense, um 3-1, ou... Eu não consigo lembrar, a equipe foi 3-1 para nós esse jogo com uma falha minha. É uma pergunta óbvia. Claro. Eu acho que são essas que são, às vezes, as melhores. Ainda mais quando o perguntador entende pouco do assunto, como é o caso hoje. Eu tenho um trauma de futebol pela incompetência juvenil, que é a seguinte: um jogador de ataque, quando perde um gol, o torcedor reclama meia hora. Um goleiro, quando toma um frango, o torcedor discute uma semana. Por quê? Porque o goleiro é a última barreira que existe para a bola chegar ao objetivo final do jogo, que são as redes. Então não tem como uma falha do goleiro não ser mais lembrada, não tem como não Isso ser... não te incomoda? Não, isso está incluso no pacote que é ser goleiro, está incluso na minha profissão. As falhas, elas aconteceram, logicamente, em bem menor número, em 700 jogos, do que as grandes defesas, do que o sucesso em geral. Mas elas estão conjugadas a isso. Você, quando escolhe ser goleiro, você tem que lembrar que é um pacote que vem com determinados lances como esses, e esses ainda são tranquilos, porque foram em jogos comuns e que
não afetaram no resultado final. Teve outros piores que resultaram em derrotas. Então, O que é mais gostoso, fazer um gol ou defender o pênalti, Rogério? na hora que os caras batem pênalti, é melhor defender o pênalti. Na hora que tem a falta, é melhor fazer o Aquela gol. vibração interna, Eu acho que tem o gol é um diferença? grande- Tem diferença, assim, até Olha, no jeito de você Por comemorar e tal? exemplo, São Paulo e Rosário, um jogo que vocês fizeram e que você lembra muito bem. Um jogo, o último pênalti teria que defender. Eu defendi. Depende da importância, Fiz o meu né? gol logo em seguida. Defendi o outro pênalti. Quer dizer, cada momento é um momento especial. Para o goleiro, tudo que envolve o sucesso tem que ser especial, porque é uma profissão difícil, uma profissão que você é crucificado a cada mínimo erro, ou às vezes sem até o próprio erro, julgado por pessoas que nunca jogaram naquela posição. Foi o caso da seleção brasileira, por exemplo? Do jogo contra o... Não, você, do Luxemburgo, teve aquele problema todo. No começo do programa, a gente viu os gols contra a Espanha e que você teria saído dizendo, eu não falhei. O Luxemburgo falou, puxa, eu tomei 2 gols, ele falhou e tal. E muita gente disse que você não voltou à seleção do Luxemburgo porque não assumiu um erro Veja bem. nos gols que a gente mostrou aí no começo do programa. Disse, não Ali você fosse- falhou, não falhou? Não Como é fosse que foi? pelas 2 falhas, teria sido uma partida perfeita, porque foram muitas bolas ao gol. Eu sei que é uma frase que dá até para dar risada, porque se não fosse as falhas, seria uma partida perfeita, uma coisa meio que óbvia. Ah, você assumiu aquelas falhas? Sim, Ah, sim. tá. Eu não disse que não tinham sido falhas. Agora, foi uma partida com tantas bolas que vieram no gol e um jogo, você já trabalhou nesse campo, grama baixinha, garoando, ventando, jogo difícil de se jogar. Entendi. Só não foi mais difícil que o da Rússia, que nós estamos com menos 17. Mas um jogo que não era fácil jogar. E assim, foram bolas perfeitas, mas eu dei azar, porque quando eu erro, dá gol. Claro. Eu não erro e tenho sorte de alguém tirar, alguma coisa assim, não, a bola entra. E eu realmente falhei no jogo, mas foi uma partida Entendi. assim ótima, com muitas participações durante o jogo, incluindo essas 2 Pra falhas. garantir- Que pode ser que eu não tenha voltado por isso, pode até ser. Para garantir a justiça, eu queria agora mostrar um outro pacote aí De falhas? imagens. Não. Ah, ao bom, você tinha um contrário, vamos lá, pacote já. de defesas. Ah, que bom. Aí você pode também, se você lembrar de alguma coisa. Esse pênalti foi no mesmo jogo do gol de falta sofrido, 4-3. Esse é o pênalti que eu falei naquele gol da falha. É. Essa bola também foi importante contra o Deportivo Táchira pela Libertadores. Eu fiz um gol nesse jogo. E Rogério, a gente está vendo umas defesas suas. Eu aproveito para perguntar, você se adianta na hora de defender pênalti? eu faço o mesmo movimento que qualquer outro goleiro faz. Se adianta. Por que você briga tanto com essa história? Não me adianto mais. Não me adianto mais. Eu acho. Pode ver, olha, veja, acabou de ser repetido um Mas pênalti. pode aí, se adiantar ou não pode se adiantar? Não pode. Olha, a regra A diz regra que diz você que não não pode pode, tirar o por pé isso da um linha. metrinho, né? Eu acho que o pênalti Mas você deveria ser acha computado justo como isso com o gol. goleiro? Mas o que você acha dessa perseguição que tem um jornalista esportivo que você acha que te persegue Não, por não é causa perseguição, disso? eu levo tudo na esportiva. Eu só acho assim que o problema é que a mesma, é uma perseguição, porque a mesma conotação dada aos pênaltis que defendem não são dadas às outras pessoas. Mas eu entendo que tem audiência do programa, tem tudo isso. Mas você se adianta. Como qualquer outro goleiro. Rogério, quantas vezes os juízes mandaram voltar o pênalti que você defendeu? Eu acho que ao todo na carreira, uns 5 na minha carreira. Agora, Rogério, só para testar se você realmente leva tudo na esportiva, essa questão que a Marília levantou, desse jornalista que pega no seu pé dizendo que você se adianta, e depois disso também houve uma outra muito famosa também com a Amélie Lacombe no ar, no Sport TV, uma discussão sua que foi Perguntas de citada. telespectadores nessa. Eu queria que você falasse, a minha curiosidade, e a pergunta é simples, você processou a Amélie Lacombe? Mas precisaria explicar, acho, antes, né? Com relação ao Milton, com O relação ao telespectador. jornalista, o isso Milton se não tem deu, problema nenhum em isso falar se o nome deu. dele. Se você quiser até com as suas palavras explicar o ocorrido com a Amélie, que era a proposta do Arsenal, que você teria recebido. Com relação a Amélie Lacombe, eu nem posso falar nesse assunto, porque foi instaurado, logicamente, um processo e ele segue em segredo de justiça, então eu não teria como comentar qualquer coisa enquanto não seja julgado Mas esse eu posso processo. te perguntar uma coisa, então, Rogério, em relação à postura da imprensa nossa. Você acha que falta precisão, conhecimento? Eu não estou falando nem de má fé, porque má fé acho que tem em todo lugar, enfim. Mas você acha que existe isso? Quer dizer, falta precisão no jornalista esportivo? Falta clareza, conhecimento? Olha, para muitos falta, assim como para muitos jogadores também falta conhecimento de determinadas coisas, como para muitos advogados, médicos em outras áreas. Eu acho que não é diferente, o jornalismo não é diferente. Eu vejo ótimos jornalistas, excelentes jornalistas que analisam de forma muito coerente Mas o então, futebol. eu sei, é uma resposta diplomática essa sua agora. Não é diplomática, é uma resposta A maioria minha. é assim ou não? Olha, A maior parte? tem muita gente muito boa
tem muita gente mais ou menos e tem gente despreparada. Isso é uma coisa. Agora, é que vocês lidam todo dia com esse pessoal. Mas em todas as áreas. Eu acho que isso não é demérito para o jornalista. Tem muito jornalista de altíssimo Mas há uma declaração nível. sua numa entrevista em que você diz o seguinte: eu não entendo como é que esses caras comentam isso, se eu vejo treino o jogo entre jornalistas, é tudo um bando de perna de pau. Mas isso não, isso é um comentário muito mais no sentido de brincadeira, e eu assisto mesmo, porque o jogo da imprensa sim, contra deve ser um bando de perna de pau. Contra a comissão técnica. Todo mundo queria ser jogador, né? Então a gente vê, mas isso não tem nada a ver, porque eu também não entendo, eu não estudei política e me sinto no direito de dar uma opinião. É uma relação que piora, Rogério? É uma relação que piora através dos tempos? Eu digo isso Não, pela história melhorou recente, o muito Corinthians através ficar dos sem tempos. falar com jornalistas, Isso, o Palmeiras também. Aconteceu, por exemplo, no Mundial de Clubes, lá que nós não demos entrevista depois do primeiro jogo, porque Por causa do houve... prêmio. Por causa de uma situação que foi colocada de prêmio que não teria sido acertada e do amoroso com pré-contrato, alguma coisa assim. Jogaria. O negócio do amoroso do pré-contrato é uma coisa muito particular dele que a premiação já tinha, não houve nem discussão. São Paulo disse, olha, nós vamos dar isso para os jogadores para ser campeão do mundo. Mas a relação piora através dos tempos, pela sua Com a experiência? imprensa, para mim, melhora muito. Melhora? Evoluiu muito. Primeiro porque eu sou uma pessoa mais madura e eu acho que você também vai aprendendo a administrar de forma melhor, a entender as pessoas de forma melhor. Né? Mas para mim melhorou muito o relacionamento com a imprensa. Depois da derrota do Fluminense no último jogo, uma coisa que me chamou a atenção foi a entrevista do Pedrinho, que os jornalistas foram falar com ele, ele olhou para os jornalistas e falou, eu estava no vestiário e avisei todo mundo que eu não tinha mais o que falar, entendeu? O time perdeu. Na verdade, isso me parece uma postura muito mais correta do que deixar de falar com a imprensa, acaba sendo muito mais... Você acredita que o silêncio é melhor em alguns momentos? Esse raciocínio, que na época nós, por decisão das pessoas envolvidas mais no assunto e tudo, nós não vamos falar hoje com a imprensa em sinal de protesto e tal. Para ser sincero, eu não era a favor daquilo. Mas eu penso que um grupo é um grupo. Só que quando saíram os jogadores, pergunta para o capitão. Peraí, o capitão estava disposto a falar, sabe? É uma realidade. Então, hoje, qualquer coisa que seja feita nesse sentido, para mim, eu não participo. Eu prefiro ir lá e dizer, olha, eu não tenho o que falar para vocês, ou não gostaria de falar, mas ficar em silêncio eu não... Agora, respeito também a atitude eu acho que cada grupo é um grupo, cada momento é um momento. Hoje eu vejo que não é muito favorável esse negócio de dizer, não, nós não vamos falar hoje, vamos falar amanhã, porque cria uma série... Assim como tem pessoas irresponsáveis, jornalistas irresponsáveis que jogam jogador contra a torcida, tem aquele grupinho. No Mundial diziam que nós tínhamos 8 grupos diferentes e nós éramos em 23 jogadores. Então cada grupo era no máximo de 3 compostos, sabe? Ou tinha grupo de 1 só, não sei se pode existir. Então o duro é se eles tiverem discordância entre si. Você imaginou? Ele consigo mesmo. Então vamos fazer mais um rápido intervalo e eu lembro a você que está em casa que pelo telefone 0 operadora 11 3081 3000 ou pelo site www.culturamarcas.com.br você pode conseguir os 3 volumes do Melhor do Roda Viva, que são 60 das melhores entrevistas. Por exemplo, no de cultura tem, para quem gosta de esporte e gosta de polêmica, João Saldanha, entrevista do saudoso João Saldanha. O programa esta noite é acompanhado na plateia por Silvio de Andrade Cordeiro, diretor da Conceito Seguros, Lucas Libânio Ferreira, administrador de empresas, Regina Ruiz, jornalista do projeto Revista Ecofênix e Ricardo Granatovics, assistente de pauta da TV Cultura. A gente volta já já. Estamos de volta com Roda Viva esta noite, entrevistando o goleiro do São Paulo Futebol Clube, Rogério Ceni. E agora temos uma pergunta do outro goleiro do São Paulo, do ex-goleiro Zete, titular do time nos primeiros anos de Ceni no clube. Minha pergunta é bem direta, né? Eu queria saber do Rogério se ele pretende chegar aí aos 1000 jogos, que eu acho que é uma marca maravilhosa, ou se ele tem um pensamento de repente chegar até a marca do Pelé, por que não, né? Porque eu acho que ele tem idade para isso, é jovem
e espero que isso aconteça, porque ele já faz parte do futebol brasileiro, do futebol mundial, não só pelos gols, pelas grandes defesas, e é um dos maiores atletas da história do São Paulo, sem dúvida, o maior, não um dos, o maior atleta da história do São Paulo. Valeu, um grande abraço. Só para acrescentar, eu coloco a pergunta de Roberto Costa, de Santa Cruz do Rio Pardo, que diz o seguinte: se você acha que pode chegar aos 100 gols? Primeiro, mandar um grande abraço para o Zé, que tenho certeza que deve estar assistindo o programa. Foi como um irmão aqui em São Paulo para mim, um cara que eu sempre falava para ele que eu desejava coisas futuras melhores para ele do que até para mim, porque foi um grande cara que eu trabalhei. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Zé. E chegar aos 1000 jogos, acho que não vai ter condições, não. Acho que aí os joelhos não aguentam até lá. Nós vamos chegar mais para frente um pouco, eu espero poder chegar, fazer ainda um bom número de jogos. Eu acho que, assim, em porcentagem seria mais fácil chegar aos 100 gols do Robertson aí, que perguntou, do que chegar aos 1000 jogos. Bateu o Pelé, então 1100 e lá vai, né? Você tem que jogar 60 jogos em média, mais uns 5 anos, 60 por ano, para você... 300, né? 300, não dá, é muito... difícil. Você vai jogar até quando? Eu imagino, eu não posso prever, mas eu vou jogar até o dia que eu me sentir em condições, bem fisicamente e interessado pelo jogo, motivado pelo jogo. Mas acredito que até os 37... Quer dizer que nós vamos ter que te aguentar mais uns 5 anos, né? Você vai ter que suportar mais uns 4 Agora, Rogério... Só um pouquinho. Pergunta de Tiago Vicente de Bebedouro, São Paulo, que gostaria de saber se você pensa em seguir a carreira de treinador, como fez o Zete. Não, não é uma coisa que me atrai muito. Eu vivo há 16 anos, 17 quase, porque eu joguei no Mato Grosso, mas lá eu estava na minha casa. Eu vivo morando com os meus pais. Eu vivo há 16 anos no futebol. E a gente viaja muito, sai para um lugar, para outro, para muito pouco em casa. A profissão de treinador é ainda muito pior. Porque no nosso país, se você perder 3 seguidas, aí 4 seguidas, os caras te mandam embora no dia seguinte. E aí você tem que, às vezes, mudar de cidade, de estado, né? E aí a família fica meio que jogada para um lado, para o outro. E eu gostaria de ter eu gostaria de saber o caminho de volta para minha casa todos os dias. Por isso o poder? Por isso o poder te atrai? Quer dizer, você quando pensa, talvez eu seja o presidente desse clube? Não, veja bem, eu nunca falei que eu vou ser presidente do São Paulo. A imprensa sempre me perguntou se eu desejava ser então não é bem presidente do isso. São Paulo. Eu sempre falei que eu gostaria de colaborar com o São Paulo Futebol Clube, numa maneira que fosse a maneira ideal, não necessariamente sendo presidente dessa entidade. Eu acho que hoje, por exemplo, existem muito mais pessoas preparadas do que eu para assumir essa função. Está vendo a falta de precisão? Agora, eu gostaria, logicamente, de poder retribuir ao clube um pouco do que ele fez. Eu acho que, logicamente, existe sempre uma troca, né? Eu trabalhei muito para o clube e o clube fez muito por mim, mas eu gostaria de poder retribuir pós-goleiro, pós-futebol. Mas aí a gente cai numa tradição péssima do Brasil, que não aproveita nenhum dos seus ex-atletas. A gente não tem nenhuma tradição aqui no Brasil de aproveitar ex-atletas, inclusive no São Paulo, que é um clube reverenciado por ser diferenciado, mas tentou uma tentativa com o Raí fracassada, que não deu certo. Então, o que você vai fazer diferente para que com você funcione? O que você faz? Você se prepara como? O São Paulo ainda tem uma identificação com seus ex-atletas, mas no sentido de treinador de categorias de base, preparadores físicos e na parte social também. O São Paulo emprega muitos grandes jogadores do passado, né? Eu penso que na área de futebol em si eu possa dar muita colaboração no sentido da praticidade, da prática, de ter trabalhado tanto tempo com isso. Uma coisa que o Leonardo faz no Milan? O Leonardo eu acho que é fora do comum, tá? O Leonardo para mim é o jogador mais, o atleta profissional mais inteligente com quem eu trabalhei, mais bem preparado para exercer. Fala 5 línguas. Eu acho que é um cara assim, e depois é um cara assim limpo, claro, é um cara fácil de se conversar, não tem como não gostar do Leonardo. Agora, eu acho que poderia dar uma... Eu sei como é o São Paulo, como vive o São Paulo, como respira o São Paulo no dia a dia. Então, eu gostaria, quem sabe, de poder exercer um cargo onde eu pudesse ter esse contato direto com um atleta no futuro, depois de deixar de ser um atleta. Não como treinador, que eu não me sinto tão confortável nessa posição, e não necessariamente Você como quer o emprego do Marco Aurélio Cunha, é isso? Não quero tomar o emprego do Marco Aurélio. Ajudar a classe, O Marco Aurélio é um cara extremamente competente e talvez até
preparado, Rogério, tão o bem Mauro- preparado, quem sabe, para O exercer a Mauro está função de presidente levantando... futuramente do clube. Rogério, você que é uma pessoa que tem uma capacidade verbal anormal no meio onde você trabalha, né? O que você poderia fazer pela sua classe, pelos isso que eu queria, jogadores não de só o futebol? São Porque Paulo, você né? disse muito bem no começo que os que chegam ao sucesso e ganham muito dinheiro são poucos. A grande maioria, nós sabemos, né? Jogam com salários baixos e terminam a carreira, às vezes, melancolicamente. O que você E eu aproveito faria? para dizer, o Marco Aurélio Cunha, eu falei com ele sábado, falei, me faça uma pergunta que eu vou levar para o Rogério. E ela acabou de citar o Marco Aurélio, foi exatamente o Marco Aurélio que me disse hoje por telefone, Mauro, eu pensei na pergunta, ele é tão imprescindível ao futebol que essa história de São Paulo acho pouco para ele. Ele teria que fazer algo para a classe, do jeito que ele é, um pouco bem acima da média e tal. Então, eu assim, acho que o que melhor no momento se pode fazer é o exemplo que você pode dar de seriedade, de profissionalismo. Agora, é uma classe sofrida no nosso país. Eu acho que existe e mudou-se a lei há pouco tempo atrás, mas ainda o Brasil hoje deve ter em torno de 16 mil atletas profissionais registrados em confederações. E a grande maioria desses atletas, talvez, sei lá, 80%, para mais, né? Vivam de 1 a 2 salários mínimos. Aí eu vou te dizer, existem quanta gente formada em medicina, quantos advogados existem no Brasil se formando. Alguns, como foi capa da revista Veja, se eu não me engano, na semana passada, ou retrasada, os grandes escritórios de advocacia do país, cuidam de contas excepcionais e conseguem ter uma arrecadação fantástica. E há advogados que trabalham, mesmo pagando uma faculdade caríssima, que vão começar trabalhando. Então, existe um afunilamento natural para você chegar ao sucesso. Mas advogado não tem peneira. Eu acho claro que tem peneira. Hoje tem um exame da OAB que você vê 10% dos advogados passando. Mas o que eu digo é o seguinte, a peneira, e aí alguma coisa disso eu conheço até por proximidade de familiar de gente que jogou futebol, a peneira não é uma coisa muito correta, né? Tem de tudo ali. Não é que não é uma coisa correta, mas é um modo de avaliar que dificilmente você vai conseguir ver todas as qualidades daquele menino. Primeiro, se ele tem um treino para fazer, o nervosismo que ele passa naquele treino, naquele primeiro treino. Às vezes, são muitos garotos e você não tem condições de analisar. Então, eu fiz testes como o Cafu, por exemplo. Mais de 10 testes. E foi se tornar o cara que mais jogos fez pela seleção brasileira. Mas às vezes você não tem o tempo para ser avaliado de forma correta. Voltando só na classe, que eu acho que é uma coisa super importante, eu acho sim que o sindicato, ele não é que o sindicato seja mal administrado ou coisa assim, mas ele não tem a força realmente, porque não existe uma união tão grande dos atletas. Mas aí não é nem entre os menores. Foi a pergunta que eu fiz para você antes. Os 20% ou 5% que ganham o que você ganha ou que estão em times grandes como você, também não são unidos. Também, não são. Vocês também jogam mais jogos do que deveriam, não têm as férias que deveriam, nem vocês são bem representados. Mas culturalmente, nosso país futebolisticamente foi formado assim. Você se sente explorado em algumas horas? Não me sinto explorado. Eu sei que, por exemplo, privilegiado. Como? Você tem que se sentir um privilegiado. Eu me sinto um privilegiado. Mas ele tem direito a férias de 30 dias, coisa que ele não coisa consegue. Que no ano passado, por exemplo, nós não tivemos. Mas, assim, existe sempre um diálogo entre a diretoria, eu falo no nosso time, no nosso caso, existe sempre... a diretoria e você, né, Rogério? Você responde por tudo lá. Eu respondo por eu apenas... É difícil você botar 25 jogadores dentro de uma sala de um diretor para conversar com o diretor. Então, sempre tem que... Eu não sou diretor Eu não de nada, gosto... hein? Não, mas eu sei, né, pela experiência sua, né? Então é sempre normal que mas, você Rogério, tenha dois. Eu nunca vou sozinho, não gosto de conversar Rogério, sabe sozinho. O que eu queria falar especificamente? Mas sempre tem 2 ou 3 representantes pela classe. O sistema de previdência para os jogadores. Porque a coisa mais dolorosa para quem gosta de futebol, como eu, é ver um grande jogador terminar a vida de uma maneira melancólica, né? Será que nem isso o sindicato é capaz de pensar? Mas veja bem... Um sistema de previdenciário para os jogadores, porque isso significa... Todo o sistema previdenciário são baseados na solidariedade. Sim. Que me faz pensar que os jogadores de futebol são um pouco solidários uns com os outros. Eu acho que, assim, nessa profissão ou em outras profissões que você tem uma camada muito pequena de gente que chega ao sucesso, não existe uma solidariedade mesmo tão grande. Por exemplo, agora, depois do acidente com o Everson e com o Bruno, né, o doutor Juvenal veio até conversar comigo, da gente fazer um fundo
descontar da parte, falado de premiação, mas eu acho mais justo, por exemplo, da parte salarial, né? Quem ganha mais consegue conceder um valor um pouco maior para que faça um fundo assistencial para cada clube, né? Mas para atingir o país todo, o número de jogadores que existem em todos os clubes, mesmo assim com isso a gente não conseguiria atingir. Teria que ter também, talvez até, né, uma grandes contribuição dos clubes. Então, aí a CBF. A CBF não tem nenhuma participação. Pois é, e a CBF arrecada muito. Só um segundinho, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Roda Viva entrevista essa noite, Rogério Ceni, goleiro titular do São Paulo, o goleiro do mundo que mais gols fez, né? Participam do programa na plateia esta noite Pedro Pimenta, presidente da Coperdata Saúde, Daniela Ferreira, enfermeira, Marco Antônio de Paiva Melo, publicitário, e Roberta Nogueira Correia, advogada. Vamos agora conferir a pergunta do ex-jogador Neto, que já atuou nos 4 grandes clubes de São Paulo e, assim como o Rogério, também ganhou fama como cobrador de faltas. Eu sou um fã incondicional do Rogério Ceni. Acho que o centro de treinamento do São Paulo deveria se chamar Centro de Treinamento Rogério Ceni, até porque ele merece isso, porque é uma pessoa maravilhosa, meu amigo particular. Eu queria perguntar para você, eu que tive uma carreira tão ociosa na minha vida, de altos e baixos, como que faz para você manter, né, essa regularidade toda sua desses 10 anos como titular da equipe do São Paulo? Né? O que te faz acordar todos os dias e continuar sendo o Rogério Ceni que você é, tanto dentro como fora de campo? Beijão para você, Rogério. Agradeço, Neto. Neto, fantástico. Neto, no quesito faltas, foi o jogador assim, que eu mais aprendi vendo bater faltas. Não era jogador do meu time, era jogador do time da Marília e do Corinthians. Não é meu. Mas se fosse meu, tava melhor. Mas eu assim, é o jogador que mais se aproxima do estilo de batida. Além do que eu adoro, Neto, uma figura fantástica. É difícil um profissional ter sucesso em 2 profissões numa vida só. E o Neto conseguiu todo o sucesso como atleta, como jogador. E hoje, como comentarista esportivo, também vem ganhando cada vez mais fãs. Então, assim, eu tenho um carinho super especial pelo Neto, cara fora de série. Ele não teve altos e baixos, isso é conversa fiada dele, ele sempre esteve numa posição muito elevada no futebol brasileiro. Engordava, né? Hã? Engordava. Que engordava nada, ele gordo era melhor do que muita gente mais. Rogério, verdade. Ele não respondeu a pergunta até agora. E o que eu tento fazer, o que eu acordo todo dia é quando eu olho para minhas filhas, eu olho para minha esposa e vejo que Deus me deu muita coisa boa e que a vida é uma só. E quando eu chego, o momento mais feliz da minha vida é o caminho que eu faço da minha casa para o centro de treinamento, que eu entro. Qual pessoa nesse mundo não gostaria, em vez de trabalhar num escritório ou num estúdio, quem é advogado, sabe, ficar sentado numa cadeira, frente a uma mesa cheia de livros, quem é publicitário, tentando desenhar, ter ideias ali, quem não gostaria de trabalhar a céu aberto, mesmo que seja abaixo de chuva? Enfrentando pênalti? Não tem problema. Gente, é uma das profissões mais prazerosas, apesar de eu falo que o futebol em si profissional ele não é tão saudável. Não pense que futebol é esporte, que você corre, que você às vezes ultrapassa seus limites, tanto psicologicamente, você tem que ter muita força psicológica, mas você ultrapassa seus limites físicos muitas vezes. Mas gente, é a paixão da minha vida. E no clube que eu jogo, eu poderia jamais dizer que eu não amo futebol. E o que mudou nesses anos, Rogério? Eu estou te fazendo essa pergunta pelo seguinte, a questão de 4 anos, mais ou menos, eu não lembro exatamente o ano, mas eu tive lá no CT do São Paulo fazer o Dia do São Paulo. É verdade, assim? Faz tempo que eu não apareço lá. E era no seu aniversário, não sei se era um dia depois, 2 dias depois, e você estava meio deprê, reclamando, acho que 30, 31 anos você estava fazendo.
pô, acho que eu tô pensando em parar. Pô, faz 4, 5 anos aí. Rapaz, eu não lembro. Eu pensar em parar. E eu fiquei meio assim, porque a gente tem a mesma idade. Eu falei, pô, mas ele tem a mesma idade do que eu. Inclusive, temos mais características semelhantes. Né? Exatamente. E ele tá reclamando, tô sentindo ele meio deprimido. O que será que aconteceu? Eu até escrevi uma matéria sobre isso. E agora eu tô te vendo bem animado. Aí o que aconteceu nesse meio tempo? São os títulos, porque naquela época tinha aquela coisa de Rogério é um grande cobrador de falta, um grande goleiro, mas um ganha título. E de 2, 3 anos pra cá, você estourou nesse quesito. Isso te deu uma motivação? Isso não ganha título, é muito subjetivo, porque você ganha o Campeonato Paulista não é um grande título. Você ganha o Rio-São Paulo, também não é grande título. Nós somos campeões da Conmebol com um time reserva, que revelou grandes talentos do futebol brasileiro, e não era grande título. Aí você ganha de novo, o Paulista não é grande título, né? Torneios internacionais, que são torneios pequenos, lógico, mas também não valem nada. Então só valia para mim se eu ganhasse a Libertadores, porque a história do São Paulo era ter vencido a Libertadores e o Mundial. Então a partir disso se colocou uma valorização até maior do que merecida por mim, né? Agora, eu hoje venho todos os dias motivado para jogar, para treinar, porque hoje o time que eu jogo demonstra confiança, demonstra sentido de coletividade, de objetividade. O São Paulo há 2 anos vem jogando cada competição com chances de ser campeão, vem chegando a todas as finais. Então isso motiva, dá muito mais prazer. Foi um gol pela seleção, Rogério, por exemplo? Não entendi, desculpa. Um gol pela seleção, que é uma coisa que o paraguaio Chilaver vive falando, quando vão falar com ele sobre você, ele sempre fala, mas eu fiz gol pela seleção. Como é que você pode querer comparar a representatividade do futebol paraguaio no cenário mundial com o futebol brasileiro? Não, mas para você pessoalmente, o quê? É alguma coisa que você almejou algum dia fazer um gol? Não tenho nem... Você citou Libertadores aí, antes de citar, ter sido pentacampeão. Quer dizer, Mundial você também se sente tem sem graça de ter sido pentacampeão por não ter jogado? Não. Eu acho que a valorização é a mesma, todos os atletas se valorizam muito. Eu não pude jogar naquela Copa em 2002, mas foi eu acho que foi uma evolução, um salto muito grande na minha carreira. Se você fosse o técnico da seleção brasileira, que goleiro você escalaria em 2002? Em 2002? É difícil. Eu acho que os 3 estavam muito bem preparados. Mas, Rogério, valeu pela opção. Você dissesse que era o Marcos, você não falou. Mas o Marcos fez um baita, foi para mim, junto com o Can, é que o Marcos se destacou muito na final e o Can se destacou muito o Can levou a seleção da Alemanha nas costas até a final e falhou. E hoje, tem aquele absurdo da eleição ser antes da final, né? Eu levaria o Gomes para a seleção brasileira, acho que é um menino ótimo, de muito bom caráter. E tem muitos outros jogadores jovens aí que merecem. Mas hoje, além do Dida... E entre os jovens, quem que você diria que está pintando bem? O Gomes é jovem. Hoje foi convocado o Júlio César e o Elton. O Elton também eu acho muito bom goleiro. Você ficou fora dessa convocação. Você acha que nessa seleção do Dunga você não tem chance por causa da idade ou você não tem chance porque ainda existe algum resquício do problema da Copa das Confederações em 97? Você tem um bom relacionamento com o Dunga? Tenho, das poucas vezes que eu encontrei, foi sempre muito gentil, muito educado comigo, não tenho problema nenhum. E acho que ele está fazendo experiências novas, pegando jogadores jovens que talvez ele tenha certeza que esses jogadores estarão à disposição dele para uma eventual Então, por que o convocação. Mineiro sim e você não? Porque eu acho que o Mineiro, aos 34 anos, ele tem condições de estar presente numa Copa do Mundo. Eu acho que o Mineiro, eu conheço o Mineiro porque eu trabalho todo dia com ele. Mineiro vai correr até os 38, 39, do mesmo jeito que ele corre hoje. E eu acho que é mais do que merecedor que ele esteja lá. Mas, Rogério, e eu torço muito para que ele esteja. Agora, é uma opção do treinador sem problema nenhum. Mas eu acho que já foi uma renovação na Dunga, seleção. Rogério, está fazendo experiências com aqueles que ele não conhece bem em termos de seleção no Brasil. Lógico. Quer dizer, no seu caso, vamos dizer, hipoteticamente falando, o Rogério eu sei quem é, teve na seleção campeão do mundo, não preciso testar. Eu acho que ele só vai convocar o Dida, o Marcos ou eu, num momento que ele achar que, primeiro, seja necessário, que com os goleiros mais jovens ele não tenha a confiança necessária para uma Copa do Mundo. Se estivermos bem fisicamente daqui a 3, 4 anos, se estivermos jogando bem daqui a 3 ou 4 anos. Então, não vejo a necessidade de fazer uma experiência com goleiros com 30 e tantos anos. Eu acho que ele está correto. A experiência tem que ser feita com goleiros de 25, 24, 23, 26 anos. E por isso, por que não o Diego do Palmeiras? Não está mais jogando mais do que o Elton? Olha, o Diego é um goleiro que acabou de despontar para o futebol, né? Na minha opinião, ele está 18 jogos aí jogando pelo Palmeiras, né? Então,
a princípio, aparenta ser um ótimo goleiro, está se destacando, jogando muito bem. Mas eu vejo ainda como um pouco cedo demais a convocação para a seleção brasileira. Se ele mantiver esse nível mais um ano, eu acredito que a possibilidade dele, se ele se mantiver como titular no Palmeiras, jogando bem, a possibilidade dele chegar à seleção é muito grande. Ô, Rogério, sem pensar no Marcos, no Dida, nos seus concorrentes, vamos dizer assim, no íntimo você sabe, quer dizer, qual é a Copa que você sabia que você tinha condições plenas de ser o camisa 1? Que eu tinha condições técnicas e físicas para jogar as duas Copas. As duas Copas de 2002 e 2006. Ásia e Alemanha. Eu tinha condições de entrar em campo e jogar como o Marcos estava super bem preparado e como o Dida, mesmo não ganhando, esteve muito bem nessa. Nenhuma delas doeu mais ou não, lá dentro? Não, nenhuma doeu, foi muito pelo contrário. Foi um prazer muito grande poder ter feito parte de duas Copas do Mundo e ganhando uma. Quantos grandes jogadores passaram pelo futebol brasileiro e não conseguiram estar presente numa Copa do Mundo? Mas você sabe que não é a mesma coisa, lógico. Depende para quem vê. Eu sou campeão do mundo. Se você for procurar lá no site da CBF... Todas as Copas de 70 para cá, 2 goleiros não jogaram, ficaram fora. Todas elas. Em todas as Copas, os 2 reservas não jogaram. Então, você também não foi uma exceção ficando fora como você não era o titular, entendeu? Mas é que o Gilmar, em 94, se sente campeão, está sempre homenageado. Você fala 2006, muito de Libertadores, né? E muito pouco do Penta. 2 goleiros brasileiros jogaram. Não, sim, mas você fala muito da Libertadores, evidente, que você ama o São Paulo e tal, mas você fala muito pouco do pentacampeonato. Parece que não te deu aquele prazer, com o São Paulo, você não pode querer comparar com a seleção brasileira. O São Paulo é a mesma coisa que você comparar a casa que você mora todos os dias para o fim de ano, num determinado hotel que você vai. A seleção é muito importante. Eu trato com o mesmo profissionalismo e com a mesma seriedade que eu trato no clube, mas eu convivo muito mais no São Paulo. Claro, por falar em casa, você faz questão absoluta de manter a sua privacidade. Eu não me lembro de nenhuma matéria dentro da sua casa, expondo a sua casa, nem nada. É você que não quer ou é a sua mulher? Porque com as filhas até você, de vez em quando, você pode até aparecer com elas, se não me engano, já até apareceu com as meninas no campo. É uma única vez elas entraram em campo comigo. Entraram no campo com você, mas a sua mulher, principalmente, você evita muito, ou ela evita, não sei, quem manda na sua casa, Rogério? No time do São Paulo, mais ou menos eu tenho ideia. Eu acho que, assim... naquele sentido, né? Lá em casa não mando eu, manda ela e tal. Ela que não quer se expor, ou é você que não quer mesmo expor a família? Veja bem, com o problema seríssimo que a gente enfrenta de segurança no nosso país, você expor a tua família a qualquer risco é muito delicado. Então, assim, e outra coisa... Não é por temperamento, não é por esse motivo de segurança mesmo. Por esse motivo. E outra coisa, o único lugar que eu preciso descansar e ter paz é dentro da minha casa. Então, no restante dos lugares, você é uma figura pública, você tem que atender as pessoas, você vai jogar, as pessoas estão te vendo, vai treinar, as pessoas estão te vendo, sai na rua, as pessoas... Então, eu preciso de ter um único espaço para poder ter a cabeça no lugar. Jogadores jantam na sua casa? Você tem amigos, jogadores que vão à sua casa e você vai na casa de amigos? Já jantaram na minha casa. O roupeiro já jantou na minha casa e o presidente do clube já jantou na minha casa. Mas é comum? Vocês têm muita amizade com os jogadores? Há 2 anos eu não tenho jantar na minha casa. Porque eu tenho 2 filhas e eu ajudo a cuidar das minhas filhas. E elas vão dormir às 10h30 da noite e eu tenho que ajudar a dar mamadeira, eu tenho que fazer lá o mamar das crianças, eu tenho que pegar no colo, eu que coloco todas as vezes ela no berço quando eu estou em casa. Então eu ajudo muito. E depois que você tem filhos, principalmente nessa fase, eu faz 2 anos que eu não assisto um filme. E eu sou apaixonado por cinema. E faz 2 anos que eu não vou ao cinema. Então, a tua vida muda depois que você tem filhos. Gostava, teatro, você parou com apaixonado por restaurante. Se eu fui 5 vezes jantar fora nos últimos 2 anos, foi muito. Então, a vida mudou pela necessidade. E graças a Deus que mudou, porque eu tenho 2 crianças lindas. Recentemente, você protagonizou uma cena que foi muito discutida, que foi o fato de você jogar a medalha para a torcida. Eu sei que você já respondeu isso, mas queria que você respondesse aqui. Por que é que você fez isso? Primeiro, porque nós acabamos de perder um campeonato, eu recebi a medalha de prata. O torcedor, mesmo o São Paulo perdendo esse jogo, e não estava num número assim excepcional no Morumbi, mas tinha umas 20, 23 mil pessoas. Da Recopa, né? Da Recopa, contra o Boca. Tinha uma ala de deficientes físicos que fica embaixo, que é um espaço reservado embaixo, junto com provavelmente seus acompanhantes. E essas pessoas aplaudiam e gritavam, mesmo com o São Paulo tendo perdido. E eu joguei essa medalha em direção a essas pessoas. E não vou ser hipócrita aqui em dizer que eu não fiquei feliz com o vice-campeonato. Agora, em nenhum momento foi para denegrir a imagem do torneio, como tentaram citar. Não dizer que você ficou feliz, quer dizer, você não ficou feliz? Não fiquei feliz em ter sido vice-campeão. O dia que eu ficar feliz em ser vice-campeão, aí é hora de eu parar mesmo de jogar. Né? Agora, não tem problema. Fica tranquilo, torcedor São Paulino, que se a gente ganhar o Campeonato Brasileiro,
eu me comprometo a jogar de ouro para o torcedor, para que não tenha mais que responder essa pergunta. Por que a seleção brasileira não foi hexa? Pergunta Alexandre Soubier, do São Paulo. E não vale responder porque teve menos gol do que o outro. Não. Olha, a seleção, ela tentou fazer um trabalho extremamente positivo e tentar vencer. Eu acho que as equipes se prepararam melhor para jogar contra o Brasil, porque o Brasil já tinha sido campeão em 2002. O Brasil era completamente favorito. Que desenho é esse, meu Deus do céu? Isso é você cuidando das filhas. Tá certo. E eu acho que as seleções se prepararam de forma melhor. E a gente teve uma preparação diferente de 2002. Uma coisa muito mais aberta ao público. Diferente é pior? Olha, não julgo se é pior ou se é melhor. Assim, diferente no sentido que você treinar com 5.000 pessoas assistindo você, foi um erro. Se você escapar uma bola, os caras te vai. Se você fizer uma defesa, os caras te aplaudem. Parecia que era jogo. O Paulo Barreiro admitiu isso hoje em entrevista, que deveria ter treinado aqui no Brasil. E não sei nem se no Brasil, mas talvez com um pouco mais de privacidade. Rogério, eu acho que isso tirou um pouco a concentração do grupo. Um membro da delegação, cujo nome eu não vou declinar aqui, me disse que, na verdade, os jogadores eles eram celebridades que eventualmente jogavam futebol naquele momento. Você faria esse mesmo juízo? Não. Mesmo porque eu não gosto de julgar as coisas depois dos fatos. Eu estou te contando como o cara me relatou. Claro. Eu acho assim, a visão que vocês têm da Copa, jornalistas e cidadãos comuns que assistiram, que puderam acompanhar, porque foi uma cobertura, não digo 100%, porque não entraram no quarto. Mas da concentração para fora, até entraram, fizeram matérias com o Kaká, por exemplo, ali no quarto. Mas foram matérias isoladas, né? Agora, cada um pode tirar a conclusão que melhor convier para a pessoa. Eu vejo como um grupo que queria vencer, que tinha os seus desejos, os seus anseios, e que não jogou um grande futebol. E que é passível de um atleta não desenvolver o seu melhor dentro de uma competição. Ou melhor, é possível você perder. O Brasil também pode perder. Você acha que o brasileiro recebe naturalmente, uma derrota, que é uma coisa natural no futebol, ele recebe naturalmente quando isso ocorre com a seleção brasileira, ou ele acha que nós sempre perdemos para nós mesmos? Não tem um adversário, o adversário não jogou nada. O cidadão brasileiro, ele entende muito da opinião formada pelos comentaristas de televisão, pelas pessoas que levam as imagens e opiniões para o público brasileiro. Ele vai muito por esse lado. Mas todo brasileiro acha alguma coisa de futebol, Rogério. Independentemente do comentarista. Mas existe uma tendência muito grande a se seguir o que é comentado. Agora, nem poderia ser diferente. Eu acho que o brasileiro ele tem que reagir de forma... não aceitar o fracasso da forma como foi. Mas você não acha que isso é uma coisa que é uma falta de educação esportiva? Não. Porque no jogo você perde, o fato de você perder e ganhar é natural. Não. O fato de perder e ganhar, mas é que, assim, ao que as pessoas entenderam, pelo jeito no nosso país, foi que não pareceu que houve uma entrega total. Ao menos essa é a impressão que a gente sente voltando ao país. É errôneo isso, Rogério? É o quê? É errôneo isso, essa coisa que ficou da Copa? Assim a imprensa... Olha... Eu acho que todo mundo tentou fazer o seu melhor. As coisas não se encontraram, não deram certo, mas todos tentaram fazer o seu melhor. Você acredita em sorte? Se eu acredito em sorte? Não, eu acredito em competência. Sorte, uma pequena pitada aí de 1% talvez, mas eu acredito em competência e capacidade. O Brasil tem competência para realizar a Copa de 2014? Nunca. E depois tem... Não, competência, hoje não tem, pode ser que em 2014 esteja. Agora, isso é um problema terciário perto das dificuldades que esse país enfrenta. Eu acho que é muito legal o povo brasileiro poder ver uma Copa no nosso país, muito bacana. Mas, gente, com os problemas que nós temos no nosso país, querer construir estádio para a Copa do Mundo... Mas você se engajaria numa campanha pró-2014? Você é contra? Eu não sou contra. Eu acho muito legal, gente, muito bacana. Resolvamos primeiro todos os outros problemas do país. Aí, tudo bem, eu concordo. E outra coisa, o não aceitar do cidadão brasileiro o futebol brasileiro perder uma Copa do Mundo ou jogar da maneira como jogou, como é julgado pelas pessoas, eu só gostaria que fosse o mesmo sentimento sobre o político brasileiro, sobre a parte política brasileira, que o cidadão brasileiro fosse como é na Argentina, por exemplo, que ele também não aceitasse tudo que é imposto goela abaixo para o cidadão brasileiro. A mesma indignação. Com a mesma indignação, que você fosse na frente da televisão para
Eu vi esse dia agredir jogador do Curitiba, do não sei quem mais. Vai na frente do Palácio do Planalto. Faça o mesmo com os políticos que regem o nosso país, que fazem, que corrompem o nosso país. Vão falar que você está incentivando a violência. Vão falar que você está incentivando a violência. Não estou incentivando a violência. Estou incentivando a cobrança, assim como é cobrado o atleta no seu clube de futebol, na sua seleção, que o político também seja cobrado Rogério, da mesma sua maneira. opinião sobre um senhor chamado Ricardo Teixeira? Olha, eu nunca convivi uma proximidade com ele, poucas das vezes eu convivi, eu não posso emitir uma opinião sobre uma pessoa que eu não tenho um conhecimento tão... Como presidente da CBF também não? Olha, a parte administrativa é uma parte que não existe uma proximidade tão grande. Eu só acho, assim, o que eu acho ruim é o tempo que se permanece muito prolongado no poder em qualquer atividade, não só na Confederação Brasileira de Futebol. Mas eu não posso falar mal dele aqui, eu não tenho... nunca me fez nada para que eu falasse mal dele. Nosso futebol é bem administrado, Rogério? Você falou administrativamente. É bem administrado, na sua opinião? O futebol brasileiro, CBF, a seleção, através de clubes? Geral. Não, lógico que não é bem administrado. Há exceções de clubes que têm uma boa administração, mas não é, de uma forma geral, senão nós não estaríamos na crise que estamos. Aliás, o país não é bem administrado. Última pergunta, nosso tempo está acabando, é a seguinte. O que é que você ainda espera fazer como jogador de futebol? Olha, eu espero ter o prazer de jogar futebol a cada dia que eu entro em campo. Eu espero jamais querer jogar futebol com o meu nome ou com a minha história. Eu quero jogar futebol com a minha capacidade e com o meu condicionamento físico, emocional a cada dia. Cada dia que eu entro em campo, eu quero ser merecedor de estar ali dentro do campo. Rogério Ceni, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e nós estaremos aqui na próxima segunda-feira, 10h40 da noite. Uma ótima semana e até segunda.